Você pode começar falando do seu nome, idade, profissão, seu estado civil. Meu nome é Caroline, sou professora, sou solteira, tenho 27 anos. Meu nome é Mariana, eu tenho 20 anos e sou estudante. Meu nome é Dacilane Manuela Souza, tenho 25 anos, sou atendente de call center. Débora Cristine Barros Schultz Yamashita, ainda com Yamashita, porque eu sou divorciada há 3 anos, tenho 41 anos, nasci no Rio de Janeiro. Meu nome é Leide Laura Pereira da Silva, né, sou casada, trabalho como auxiliar de consultório odontológico. E você tem quantos anos? Tenho 35 anos. Nesse filme, todas as histórias de abuso elas aconteceram de verdade. E todas as mulheres são vítimas. Só que você pode escolher contar a sua história ou a de outra. Você optou por qual? A minha história. A de outra. A minha história. E uma outra. Porque para mostrar que a gente pode vencer essa etapa que a gente passou, e até porque não é só apenas eu, mas que outras mulheres também viveu e ainda vivem, né, nos dias de hoje. E porque é importante lembrar e mostrar que é possível você vencer, você deixar esse trauma no passado e seguir uma vida nova. Quem foi o abusador? Foi meu irmão mais velho. Foi meu padrasto. Era o pai dos meus irmãos. Tem algumas relações familiares bem complicadas, né? Eu sou era uma menina, numa família que tinha muitos homens. Então, além da relação difícil com tios e primos, né, eu tinha um padrasto. E o que eu me recordo, né, de situações de violência, principalmente física, no caso, né, de 6 anos. Tinha 10 anos. 6. Eu tinha 10 anos de idade. Então, eu tinha 6 anos. Uma criança marcada, medrosa, uma criança que já não olha para os brinquedos com o mesmo olhar, que já não consegue ficar perto daquela pessoa que ela tanto admirava. Uma criança marcada pelo medo, pelo desejo até mesmo de fugir daquele lugar o mais rápido possível. É perder a infância, né? É perder a descoberta das coisas. Até a descoberta da vida sexual, sabe? O fazer por prazer, por descobrir isso na infância, na pré-adolescência, é um processo natural nosso, sabe? De tocar o coleguinha, a coleguinha, não importa, é um processo natural. Quando o adulto faz isso, ele rouba a infância, durante muitos anos, muitos anos. De ter, assim, de não sentir prazer, de ter lembranças quando está tendo tendo um momento, acho que está mágico, que está lindo, e de repente vem uma lembrança ruim da infância, ou toca no lugar que você sentiu aquilo, sentiu uma dor, ou sentiu, nossa, vem a mente, vem a memória, isso, à tona, assim, muito fortemente. E isso acontece, estou com 41 anos, sabe? Isso acontece, ainda acontece. Eles me pegaram para criar. Eles quem? A família que conhecia minha mãe, né? Minha mãe, como era uma pessoa muito humilde, tinha muitos filhos, né? Acho que tinha uns 11 filhos, acho. E eu era a mais velha das meninas. Então, passava muita necessidade, fome mesmo, né? Não tenho vergonha de falar, né? Porque
no interior, no Nordeste, né? Geralmente tem muita gente humilde. E minha família era uma delas. Passava muita necessidade, já passei fome mesmo. Aí eles chegaram lá, a gente na verdade morava na fazenda deles, né? Aí eles perguntaram se minha mãe não queria me dar para eles criar. E a mulher era uma pessoa maravilhosa, entendeu? Aí minha mãe deu, ela me levou, mora na capital, né? Então, passar muito tempo com elas, muito pouco via minha mãe. Já o marido dela, ele não era muito presente, porque ele era vereador da cidade vizinha. Então, ele tinha muito compromisso, né? Ia muito pouco na casa dele, né? Aí chegou um certo tempo que ela ficou doente, ela tinha diabetes, né? A diabetes dela era bem grave. E ela começou a ir muito no hospital, começou a amputar o dedo do pé, aí começou a cortar, foi cortando aos poucos, ela ficava muito tempo no hospital. E eu ficava muito sozinha em casa. Eles né? não tinham filhos, não? Tinha filho, mas tinha um que trabalhava muito, a outra era solteira, mas trabalhava também, um era casado, tinha 3, 2 meninas e um menino. Então, eu ficava muito sozinha dentro de casa. E aí chegou um tempo que eu tinha medo, na verdade, não sei porque era criança e tinha medo de ficar com ele. E uma certa vez eu estava deitada, estava no quarto dormindo, né? Ele entrou, até então não desconfiei, né? Porque ele não tinha demonstrado nada ainda. Aí ele começou a passar a mão, né? Nas minhas partes íntimas, no meu seio, que eu nem tinha, porque eu só tinha mais cabelo e joelho, eu era muito magrinha. Eu tinha um irmão que tinha acabado de nascer, foi no mesmo ano do nascimento do meu irmão. Então, eu era muito apegada a ele, porque ele nasceu prematuro, então ele ficou muito tempo no hospital. E aí, quando ele voltou, eu queria saber, assim, né, conhecer, aquela coisa de criança, estava animada e tal. Aí, eu sempre cuidava, de dar banho, mamadeira, todos os cuidados. E aí teve, no fim do ano, em outubro, uma madrinha minha, que por um acaso também é prima do meu padrasto, estava fazendo aniversário. E aí ela decidiu comemorar num bar e fomos todos nós, eu, minha mãe, ele e meu irmão. E como já estava tarde, era de noite e tal, depois de um tempo, a minha mãe ia ficar mais. E ela falou comigo, vai para casa com seu irmão, dá banho nele, coloca ele para dormir, dorme também. E depois eu volto para casa. Falei, tudo bem. Aí meu padrasto colocou a gente no carro e levou a gente em casa. Aí eu já achei estranho porque ele ia só deixar a gente, ele resolveu subir também. Que a gente morava no 2º andar de uma casa. Aí eu subi, aí ele falou que eu podia ir trocar de roupa, que ele ia ficar com meu irmão na sala. Eu falei que tudo bem, fui, troquei de roupa, coloquei meu pijama e voltei para a sala. Eu peguei meu irmão no colo e sentei no sofá. Falei que ele podia voltar lá para a festa e tal. Aí ele sentou do meu lado e abaixou a alça do meu pijama e começou a alisar o meu seio e tudo mais. Eu sei que eu nem tinha, na época eu tinha 10 anos, né? E em vez de ele falar comigo, ele falava com meu irmão, um bebê. Falava pra ele saber como era tratar alguém com carinho, uma coisa assim que na hora eu não fazia a menor ideia, fiquei paralisada. E aí ele foi embora, como se nada tivesse acontecido. E aí isso foi a primeira vez que aconteceu, né? E a gente costumava passar as tardes juntos, né? Minha mãe saía para trabalhar, para resolver alguns problemas do meu pai. E aí ficávamos em casa, eu e meus 2 irmãos, um de 10 e um de 15. E aconteceu de uma forma estranha, o meu irmão de 15 anos me procurou para propor que eu acariciasse e coisas do tipo, e eu fiquei muito assustada e saí correndo, disse que não e saí correndo. E aí em seguida ele me procurou de novo, disse que se eu não topasse, que ele contaria tudo para minha mãe. E aí eu não liguei muito para o que ele ia fazer, né, se ele ia contar ou não,
E o fato foi que ele contou de verdade, porque eu não topei, mas com todo o jeito dele, né? E minha mãe acabou acreditando nele. E aí ela, além de brigar muito comigo, me castigou. E aí, outras vezes ele me procurou, passou um tempo, ele me procurou de novo, e já foi com uma nova abordagem, assim. Ele tentou me acariciar e acariciou meu seio e pediu para eu ficar quieta, né? Para eu não fazer nada, para eu não gritar, não fazer alarde. E eu não tive reação dessa vez, não consegui reagir a isso. Eu fiquei realmente quieta e permiti. Então, foi a partir dali, ele continuou me procurando, e 2 anos depois, ele continuou acontecendo, né, várias vezes, mas 2 anos depois, chegou um dia que ele tirou minha roupa, me deitou no chão e primeiro me acariciou e depois penetrou com o dedo na minha vagina. E aí doeu muito, eu senti muita dor e foi muito, muito ruim, eu fiquei muito assustada, principalmente porque eu já tinha 12 anos, já era uma moça, eu fiquei muito preocupada que algo pior acontecesse. E aí depois ele repetia isso, entrava no meu quarto de noite e falava para eu não falar para minha mãe, para eu pensar na minha família, falava que não era para eu gritar. Por algumas vezes perguntava se eu sabia o que estava acontecendo e eu não sabia. E aconteceu isso durante 7 anos da minha vida. Meu padrasto ele não chegou a me estuprar, né, não penetrar, mas ele me tocava, ele me lambia, então assim, e me batia e me fazia calar. Minha mãe viajava muito, ia para o Rio para ver minha família, e eu morava aqui no Espírito Santo, né? Então, quando minha mãe viajava, eu ficava com ele. Eu pulava a janela do prédio, ia para a rua, dormia fora, eu fugia. E eu fui vivendo cada vez mais uma pressão. Para ter noção, assim, eu ia tomar banho, aí ele batia na báscula, assim, e aí eu sentia assim como se eu não conseguisse fazer nada sem me sentir presa ali, àquela situação. E acontecia sempre no banheiro. Eu costumava tomar banho com a porta aberta. Então, ele entrava, tampava minha boca, começava a passar a mão pelo meu corpo, a tocar onde não devia tocar. E eu ficava com muito medo, assustada, sem entender por que ele estava fazendo aquilo. E uma das vezes eu estava tomando banho, ele entrou, novamente tampou a minha boca. E eu estava demorando muito. Minha avó, ela percebeu, pensou que tinha acontecido algo e veio atrás. Foi quando eu gritei e ele falou no meu ouvido: ninguém vai acreditar em você. Se você falar, eu mato você e quem mais souber. E uma das vezes, eu estava menstruada, menstruei com 9 anos, muito cedo. E aí eu lembro que ele falou para mim que, já que eu estava menstruada, eu já estava pronta para ter filhos, né? Já estava virando mulher. Então, se estava virando mulher, é porque eu já estava pronta. E nesse dia a gente brigou muito, ele me bateu, me chutou a barriga, me chutou a cabeça. E eu contei para minha mãe. Só que ela não acreditou. Ela não acreditou em mim. Achou que eu tinha apanhado, que era permissivo, né, o castigo físico, porque eu merecia, porque eu sempre fui muito moleca também. Então, ela achou que fosse só por isso. Eu comecei a evitar sair de casa, porque se eu saísse tarde, ele teria que me buscar, e minha mãe não estaria com ele por causa do meu irmão. Então, quando trancava o carro, assim, eu já entrava em desespero, porque me sentia mais vulnerável do que eu já era. E às vezes ele me alisava,
falava algumas coisas que eu não fazia a menor ideia. E aí eu fui ficando cada vez mais isolada, não saía de casa. Comecei a ter alguns problemas de saúde. Tive umas hemorragias que eu fui diversos médicos e eles não conseguiam detectar o que era. Tive alguns problemas com ansiedade, depressão. No final do ensino médio, eu tive um surto, fui parar num psiquiatra e ele me proibiu de voltar à escola durante até o fim do ano. E, enfim. Dor, nojo, uma vontade de sair correndo e não voltar mais. Sim. Ninguém vai acreditar em você. Sua avó gosta de mim, me admira muito. Se você fazer isso, eu mato a sua mãe, porque ela já não é nada mesmo. Mas eu mato ela, mato você. E se você falar, isso vai continuar. Eu vou te levar para outro lugar e você não vai ver nunca mais ninguém. E mesmo sendo muito nova, mas você já consegue entender o carinho de uma mãe, né? Ou de quem tá mais perto de você. E isso me gerava um medo. O medo de ficar longe deles fazia com que eu aturasse aquele homem asqueroso em mim. E até hoje eu tenho contato com ele, né? Por causa do meu irmão. Então, se tem alguma festa de escola, até mesmo se a minha mãe não tem como buscar o meu irmão no portão, sou eu que tenho que ir. Então, a cada 15 dias eu tenho que encarar ali novamente a pessoa que me torturou aos poucos. Se você encontrasse com ele hoje, você acha que você consegue falar qual seria a sua reação? Olha, não sei. Não sei. Ele é uma imagem que eu, assim, simplesmente deletei da minha memória. Uma pessoa que nunca existiu. E é até duro da minha parte falar, mas quando eu fiquei sabendo que ele morreu, eu não consegui nem ficar triste pelos meus irmãos. Eu não consegui esboçar nenhum sentimento de piedade. E para mim, isso era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. E naquele momento, era como se fosse um alívio. Era como se saber da morte dele era como se eu tivesse a sensação de que todas as barreiras caíram ali. As barreiras do medo, do nojo, das ameaças caíram ali. Porque eu temia sempre o viver dele. Então, para mim, mesmo se eu tivesse visto ele antes, eu não conseguiria esboçar nenhum sentimento de piedade, de perdão, de nada. Então, Roberta, não sei assim a palavra exata assim que eu posso, né, falar para ele, mas eu gostaria de perguntar o que passa na cabeça dele, né, de ver uma criança, né, indefesa e a pessoa chega lá e fazer uma coisa dessa. Porque para mim isso é um monstro, entendeu? Isso não é um ser humano. Isso para mim tem Deus me perdoe, um demônio dentro, porque eu fico pensando e não imagino. Como tem mulher que faz isso também, entendeu? Com o próprio filho, com a filha. Vejo várias reportagens que passam, né, na televisão sobre isso. E eu acho isso assim, sei lá, coisa como a palavra do Senhor fala, né? Que é os últimos dias. O que está na Bíblia está acontecendo, né? Então é coisa do
do demônio, sinceramente. Eu não imagino o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Primeiro, eu acho que gostaria de tacar algo na cara dele, sabe? Lama, bosta, copo de bebida, o que tivesse na mão, sabe? Eu tenho vontade de agredi-los, sim. Primeiro, socar a mão na cara. Falar, olha aqui, hoje eu sei, hoje eu tenho consciência. É por isso que eu atuo, é por isso que eu milito. Porque está dentro de mim. Podre, escória do mundo. Criança nenhuma merece. Isso histórias que a gente ouve de crianças, meninos, meninas. Roubaram várias coisas, roubaram a minha experiência sexual, própria, natural. Tenho flashes, tenho algumas lembranças, não tenho todas as lembranças, mas assim, quando para pensar, quantas vezes isso rolou? E eu só lembro de algumas. Só lembro das mais fortes. Porque com 6 anos a gente não lembra muita coisa. Sabe? Algumas marcantes, muito marcantes. Minha menstruação, sabe? Minha descoberta, meus namoradinhos. É impressionante. Durante muito tempo eu tive relacionamento só com mulheres, porque eu não queria que homem nenhum me tocasse. Foi muito difícil. E é diferente ainda. Mas eu gostaria mesmo. Eu sei que meu padrasto morreu. Ele já tinha 60 e tantos anos já na época. Agora, meu tio tá por aí. Uma hora a gente cruza. Minha tia tá doente, às vezes ele vai, ele volta, a gente ainda não se cruzou. Mas uma hora a gente se esbarra. E eu espero que tenha bastante gente em volta. Quando eu fiquei sabendo, né, quando eu me propus a participar, eu acho que eu não imaginava que fosse de novo tocar tão fundo, né? Acho que essa aqui é a questão. Eu vim muito tranquila para contar a história e me ater aos fatos, assim. Até por ter sido a história de outra, né? Assim, talvez não me abale tanto, apesar de abalar. Mas a verdade é que é muito difícil. E, ao mesmo tempo, muito importante. Acho fundamental falar. Eu fiquei 7 anos sufocada com isso. Você se arrepende? Bom, não me arrependo. Porque eu acho que era muita responsabilidade só minha de pensar no que era melhor. E eu acho que eu fiz o meu melhor, né? Pra mim, de repente não pra mim, porque eu poderia ter me poupado de muitas situações, mas pra minha família. Por que você não contou antes? Porque eu via meu irmão crescendo, eu via o quanto a minha mãe amava o meu padrasto, e isso me segurava. Eu achava que a felicidade dele estava em formar uma família. E durante muito tempo eu me sentia até incomodando isso, sabe? Pensava, nossa, se eu não tivesse aqui, de repente, as coisas seriam diferentes. Me gerava vergonha. E naquela época uma dor. E naquela época era uma vergonha imensa, porque eu me sentia culpada por aquilo. Como se eu que tivesse sido responsável. Despertado isso nele, não sei. Isso me envergonhava muito. Era como assim, você se insinuou? Você estava com alguma roupa? O que você fez, sabe? E o que uma menina de 10 anos faria, sabe? Eu não tinha nem dente na boca. Eu não tinha corpo, eu nem sabia. Eu brincava de boneca ainda, eu não tinha convívio com
com ninguém, eu não era sexualizada, nada disso. Eu era só uma criança. Interfere na culpa, né? Porque é difícil alguém realmente tratar como se você tivesse sido abusada. Acho que esse é o início, né? E aí, quando você pensa que alguém vai te acolher de alguma forma, né, te escutar e te compreender, na verdade, sempre, querendo ou não, sempre há um julgamento, né, do que você estava fazendo, por que houve, por que não houve, o que você fez para ajudar. Então, acho que a culpa de você não se identificar enquanto vítima, mas sim como culpada, vem muito por aí, porque a sociedade tende a te culpar, né? Então, antes de você falar, você já pensa, como você é culpada, é melhor não falar. Melhor tentar resolver por mim mesma, né? Acho que o grande tabu, né, de ter um tabu, acho que essa é a questão. De ser um tabu, um tema tabu. Ninguém quer escutar que alguém foi abusado sexualmente quando era criança. E as pessoas não querem ouvir porque é algo realmente muito ruim. Você acaba guardando para você, para não sofrer julgamento e para não fazer as outras pessoas sofrerem também. Eu acho bem cruel, para ser bem sincera, assim, eu acho egoísta. Eu acho que as pessoas não querem se envolver porque é um fardo pesado. Não querem atribuir a elas também uma responsabilidade. Então, eu até entendo, assim, mais ou menos, mas de verdade eu nem quero entender. Porque eu acho errado, assim, eu me privar de muitas coisas, enquanto o meu agressor não se priva de absolutamente nada. Então, isso é uma realidade que não acontece só comigo, sabe? Muitas pessoas passam por esse tipo de coisa diariamente e nada acontece. E ninguém para pensar o que eu podia ter feito. Ninguém para pensar que essa pessoa quer ser acolhida ou que ela simplesmente não quer se ver como a culpada. Que roupa você estava usando? Ah, nem vem, isso é mentira. Vai dizer que não se Eu sinto muito, mas... Você fala isso agora, mas na hora eu sei Fala que isso você agora, gostou. mas na hora você já Não é gostou. possível, ele te trata O que tão você bem. fez pra Foi isso só um Mas você caso Não também é é isolado. possível. impossível, né? Ele te trata tão Mas bem. isso também era isso é impossível. mentira. O que você fez pra isso acontecer? Você Por que diz isso resolveu porque não contar? gosta Você fez pra dele. isso Pra acontecer. que você fica lembrando disso?